que veio à tona através das mensagens do celular de Daniel Porcaro é de uma gravidade institucional jamais vista. Segundo reportagens publicadas em 5 e 6 de março de 2026, mensagens essas extraídas do celular de Daniel Porcaro indicam que o então dono do Banco Master trocou mensagens com o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ao longo do dia 17 de novembro de 2025, justamente o dia em que Porcaro foi preso. As mensagens tratavam das tentativas de salvar o Banco Master, inclusive com referência ao acordo com a Fictor, e Porcaro cobrava Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alexandre de Moraes respondeu a Porcaro em formato de visualização única, método que faz com que as mensagens se autoeliminem. Questionado sobre as mensagens, Moraes, como sempre, negou publicamente de ter recebido as mensagens e disse que se trata de ilação mentirosa contra o Supremo Tribunal Federal. E esse é o ponto central. Ainda que a negativa do ministro exista e precise ser registrada, o simples fato de um banqueiro no epicentro de um caso bilionário aparecer tratando de assunto sensível com o ministro da Suprema Corte no dia de sua prisão já seria suficiente em qualquer democracia minimamente séria para provocar o imediato afastamento do magistrado de qualquer atuação relacionada ao caso. E uma apuração rigorosa de conflito de interesses. E até mesmo a prisão. Não é normal o que estamos vendo. É uma ruptura objetiva da aparência de imparcialidade que se exige de um juiz constitucional. O que está em jogo aqui é a credibilidade da mais alta corte do nosso país. E o caso fica ainda pior porque isso não surgiu do nada. Desde dezembro de 2025, reportagens apontam que o escritório de Viviane Bart de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, firmou com o Banco Master um contrato de 129 milhões de reais, com pagamentos mensais de 3,6 milhões entre 2024 e 2027. Segundo as apurações, o contrato previa atuação em frente de interesse do banco perante o Banco Central, a Receita Federal, o Congresso, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, o Judiciário e órgãos do Executivo. E os pagamentos teriam sido interrompidos após a liquidação do banco. Esse contrato de 129 milhões é por si só um escândalo de proporções obscenas. Não estamos falando aqui de um honorário comum ou de um contrato jurídico rotineiro ou de uma disputa de contencioso qualquer. Nós estamos falando de um banco ligado diretamente à família de um ministro do STF sendo contratada por uma instituição financeira que viria a se tornar o epicentro de uma das maiores crises político-financeiras do país. O valor é tão colossal que por si só já exigiria escrutínio público imediato. E, no entanto, até agora o que se viu foi uma sequência de silêncio, omissão e ataques. Nenhum deles capaz de oferecer ao país um esclarecimento amplo, documentado e convincente que afaste a suspeita óbvia de conflito de interesses. A própria reação política deixa isso muito claro, porque surgiram pressões por investigação, requerimentos em CPMI, questionamentos duros sobre a natureza, o alcance e a finalidade real desse contrato. Em qualquer democracia que ainda leve a sério a integridade de suas instituições, um acordo dessa magnitude envolvendo o entorno de um ministro da Suprema Corte e um banco mergulhado em escândalo seria tratado como uma bomba institucional. Mas as dúvidas não param por aí. Em dezembro, uma nova frente da crise veio à tona quando reportagens revelaram que Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, em meio às turbulências envolvendo o Banco Master e a operação com o Banco de Brasília. A CNN Brasil informou que a revelação feita por O Globo foi confirmada por sua própria apuração e, diante da gravidade do episódio, a oposição passou a articular pedidos de CPI e até impeachment do ministro. Diante da repercussão, Moraes divulgou nota negando ter tratado da operação BRB Master com Galípolo. Segundo ele, os encontros teriam ocorrido por outro motivo, para discutir as sanções que ele e sua esposa teriam sofrido nos Estados Unidos com a Lei Magnitsky. O problema é que a explicação, em vez de encerrar o assunto, abriu novas inconsistências, porque a própria CNN
CNN Brasil noticiou que essas reuniões não aparecem nas agendas oficiais nem do ministro do STF e nem do presidente do Banco Central. Em outras palavras, encontros entre o ministro da Suprema Corte e o chefe da autoridade que supervisiona todo o sistema financeiro nacional teriam ocorrido sem qualquer registro institucional, justamente no momento em que um banco mergulhava em uma crise profunda de proporções bilionárias no mercado financeiro. Ou seja, o quadro é este. Primeiro aparece o contrato milionário do escritório da esposa do ministro com o banco. Depois surgem notícias de contatos do ministro com o presidente do Banco Central em meio ao colapso do Master. Em seguida, vem à tona mensagens atribuídas ao celular de Vorcaro indicando interlocução com Moraes no dia de sua prisão. Paralelamente, o nome de Moraes e de sua esposa também aparece em registros de evento patrocinado pelo Banco Master em Nova York, segundo uma planilha citada em investigação. Isoladamente, cada episódio já exigiria explicação. Juntos, então, eles formam um mosaico institucionalmente tóxico. Se qualquer cidadão comum, qualquer juiz de primeira instância, qualquer servidor médio da República aparecesse vinculado a um contrato dessa magnitude, com parte interessada e depois, ao menos em tese, surgissem mensagens privadas no dia da prisão do investigado, o sistema já teria instaurado uma devastação disciplinar e criminal imediata. O problema brasileiro é que quando a fumaça sobe até o topo, o país tenta tratar como narrativa aquilo que em qualquer Estado de Direito deveria ser tratado como uma emergência institucional. Quando se conecta tudo o que já veio à tona até agora, o banqueiro Daniel Vorcaro no centro do escândalo, mensagens e contatos que tangenciam ministros do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, a presença de nomes do alto escalão político como Ricardo Lewandowski, Guido Mantega, Rui Costa, Ciro Nogueira, o empresário Augusto Lima e até o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria falado 4 vezes com Vorcaro, o que emerge é um retrato brutal de um sistema que parece devorar a si mesmo. Não podemos continuar tratando essas aberrações como se fossem disputa de narrativas. Isso é gravíssimo. É a mistura tóxica entre dinheiro, poder e instituições que deveriam justamente impedir esse tipo de promiscuidade. O país, assim, tudo isso como se fosse rotina, enquanto os nomes mais poderosos da República aparecem orbitando mais uma vez os mesmos escândalos financeiros. Nós estamos mais do que arruinados, nós estamos institucionalmente moribundos. O que está acontecendo no Brasil não é apenas um problema jurídico-político, é uma humilhação coletiva para qualquer sociedade que ainda pretenda se chamar de república. E diante de fatos dessa magnitude, ministros da Suprema Corte envolvidos nesse turbilhão de suspeitas devem ser submetidos ao processo de impeachment imediatamente.